Eu botei tempo de uso no meu Instagram através de um aplicativo que na hora que eu vou clicar ele manda uma mensagem super bonitinha lá, e não é tão fácil de desbloquear quanto o tempo de uso normal do celular. E por que que eu fiz isso? Eu vou te contar neste episódio. Mas antes, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está ouvindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom, escritora e mentora de mulheres, e uma pessoa que está muito de saco cheio do Instagram e que demorou bastante pra assumir isso pra si. E sabe por quê, gente? Não é por causa de simplesmente um vício de plataforma. É porque desde 2017 eu trabalho pelo Instagram. Como assim? Desde 2017 eu crio conteúdo para aquela plataforma. A partir de 2020 eu lancei meu primeiro curso. E eu sempre usei apenas o Instagram como forma de conexão com a minha audiência. Eu tenho aqui alguns vídeos no YouTube bem antigos, de aulas que eu já dei e tal, que fazem parte também desse ecossistema de produção de conteúdo. Até aqui no próprio podcast, tem uma época que o podcast era outra coisa. Se vocês rolarem para baixo ali no feed do Spotify, vocês vão achar vários outros conteúdos ali. Mas o foco do meu trabalho sempre foi o Instagram. E eu fui percebendo uma falta, não só uma falta de tesão minha mesmo de criar conteúdo ali, mas eu fui perdendo a conexão com vocês, eu senti, aos poucos, sabe? Tá tudo tão efêmero ali na plataforma, né? Os conteúdos eles são criados de maneira tão soltas que a gente não tem mais a conexão e profundidade que a gente tinha com a audiência lá atrás. E durante muito tempo eu estava achando que era um problema meu, porque desde que eu comecei a estudar marketing, branding, conteúdo, uma das coisas que a gente mais ouve dos gurus é que se o seu conteúdo não está performando bem, é culpa sua. É você que está fazendo um péssimo conteúdo. Só que de uns tempos pra cá eu parei pra pensar, cara, eu não faço um péssimo conteúdo, eu nunca fiz um péssimo conteúdo, eu faço um conteúdo que instiga as pessoas. As mensagens que eu recebo aqui de vocês nos comentários são incríveis, me motivam, muitas delas me emocionam, tem muitas vezes que eu choro com as coisas que vocês escrevem, então, não, o problema não é meu conteúdo. Então, o que é o problema? O problema sou eu que não sei me adaptar à plataforma? Talvez. O problema é que a plataforma está mudando de uma maneira que não se encaixa mais a forma como eu crio e produzo? Talvez. Ou o problema é a expectativa que eu tenho de que aquela plataforma me coloque em patamares que talvez ela não vá me colocar? Talvez. São muitos talvez, tá vendo? Só que eu não gosto dessa perda de conexão com a audiência e eu não gosto dessa forma de consumo que a gente tem hoje, que veio a partir do TikTok, né, que é uma forma de consumo pelo entretenimento. Não é que eu não gosto, deixa eu tentar formular aqui. Eu gosto como consumidora. Eu até gosto do TikTok. Eu deletei ele agora para dar um tempo, mas eu sempre volto e gosto de consumir as coisas lá e percebo que é realmente isso, é um canal que você assiste, é uma coisa de entretenimento ali, não tem tanto o engajamento que a gente tinha antes, né, nas redes sociais, porque as redes não são mais sociais, as redes são agora de entretenimento. E essa mudança de mentalidade e de comportamento me afetou enquanto criadora, porque eu estava acostumada com uma coisa ali. E de repente eu percebi que todos os meus esforços para me adaptar a esse novo formato não estavam surtindo efeito. Em contrapartida, aqui no podcast e na newsletter, eu tenho uma audiência. Cara, vocês são muito foda. Vocês são muito foda. Porque eu tenho uma audiência muito cativa. Vocês estão sempre aqui. Eu tenho mais ou menos a mesma quantidade ali de visualizações no Spotify e aqui no YouTube. As pessoas estão ali, vocês comentam quando eu peço, inclusive não deixem de comentar nesse vídeo, por favor. Vocês realmente estão interessadas naquilo que eu tô produzindo. E como produtora de conteúdo, é disso que eu gosto. Eu gosto de troca. Eu gosto de ouvir vocês, eu gosto de pessoas que realmente queiram ouvir, sabe? Que voluntariamente estejam aqui para trocar e para conectar, e que eu possa saber um pouco mais de vocês através dos comentários, que eu possa ler o que vocês me escrevem, que eu possa ir conhecendo vocês aos poucos. Eu gosto desse tipo de conexão. E é um tipo de conexão que eu não estava mais conseguindo ter ali no Instagram. E eu comecei a perceber que mesmo assim a maior parte do meu tempo era dedicada a ele. Inclusive, escrevi uma newsletter sobre isso. Se você também me acompanha na newsletter, você pode ter lido. Se não, vou deixar aqui embaixo.
que mesmo não tendo retorno, mesmo não tendo satisfação, eu estava me dedicando muito mais a produzir conteúdo para aquela plataforma. Eu estava dedicando horas naquela plataforma. Eu estava consumindo demais ali, me comparando demais com outras pessoas que eu estava achando que tinham mais engajamento do que eu e adoecendo o que para mim é mais precioso que a minha energia criativa. Se tem uma coisa que eu não quero abrir mão na minha vida, é da minha criatividade. E eu estava percebendo ela se esvair. E não era porque eu estava deixando de ser uma pessoa criativa, mas era porque eu estava mirando no lugar errado. E aí, isso pode parecer um papinho sobre rede social, mas, gente, vamos enxergar mais amplo assim a coisa. Quantas foram as vezes na vida de vocês que vocês estavam esforçando para abrir uma porta que nunca abre, mas que vocês ficavam ali batendo, 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 sendo que tinham outras portas abertas ali do teu lado e você, não, eu quero essa. Isso pode ser com relacionamento. Quem nunca? Eu já tive uma pessoa que eu queria ficar lá nos meus 20 e poucos anos, e eu queria muito ficar com aquela pessoa. E eu insisti muito, porque eu mirei e falei, cara, é ele e acabou, entendeu? E vai ser ele querendo ou não. Era quase isso que eu tava pensando na minha cabeça. Olha que louca. E aí eu fui à batalha, assim. Eu vou conquistar. Muito ariana da minha parte isso, né? Pensando bem. Eu vou conquistar, eu vou conquistar, eu vou conquistar. E eu realmente consegui ficar com essa pessoa. Mas eu não gosto e não gostei dessa coisa que eu tive de tipo, eu tenho que ir ali. Por quê? Obviamente não deu certo. Não era uma pessoa que me queria. Não era uma pessoa que estava disposta a ter um relacionamento. Ele não queria um relacionamento, ele estava vivendo outras coisas na vida dele. E é claro que em algum momento ele foi babaca comigo, foi. Em algum momento ele não me tratou da maneira como eu gostaria. Mas eu sabia disso no fundo, porque eu sabia que eu estava insistindo numa porta fechada. Eu sabia que ali não tinha espaço para mim. E por que que eu queria me enfiar naquilo de qualquer forma? Percebe? A gente faz isso com o trabalho, a gente faz isso com o relacionamento, a gente faz isso com a amizade. Sabe aquela amizade que você. Puta, você olha aquela pessoa, você fala, meu, eu queria tanto ser amiga daquela pessoa, e aí você insiste. E aí a pessoa não é tão agradável com você assim. A pessoa não se abre com você, mas você tá ali. E você tá ali pra toda a obra, né? Pau pra toda a obra ali pra aquela pessoa, até que essa pessoa vira as costas e vai embora e você fica se sentindo ofendida, mas aquela porta nunca se abriu pra você. E eu tô sentindo isso como eu trabalho agora na rede social, nessa rede social em específico, e eu me toquei, eu falei, gente, a sensação de frustração e de chateação que eu tô sentindo não é com o meu trabalho em si. Eu amo criar conteúdo, eu amo produzir esses conteúdos pra vocês, principalmente no podcast e na newsletter. Então, que katsu eu estou me diminuindo a minha capacidade, a minha vontade de viver com um aplicativo que não é nem onde eu queria estar. Não é maluco você pensar nisso? E só que eu achava que eu deveria estar lá. É ali que tem que estar, é ali que tem que fazer, porque é ali que não sei o quê, porque é ali que olha, nem financeiramente mais ele está sendo tão positivo para mim, porque as minhas clientes na maioria das vezes estão vindo da minha newsletter. Antes elas vinham dos stories, elas vinham do Instagram. Elas não vêm mais, elas vêm da newsletter, elas vêm desse podcast. As mulheres que escolhem fazer mentoria comigo ou ir nas vivências, elas estão aqui. Elas não estão mais lá. Porque muitas de vocês me contam que não tem mais paciência para consumir conteúdo por lá, que não tem mais paciência de realmente sentar e consumir algo, que vocês estão lá para se entreter. É assim como eu. Aí olha que louca, eu também sou assim. Eu não tô lá pra consumir conteúdos profundos, eu tô lá pra me entreter. Eu gosto de ver, o Lucas vive me mandando uns vídeos de meme, eu tenho uma conta pessoal privada que ele manda os memes todos pra lá. Eu adoro sentar e ficar vendo aqueles vídeos com ele, de gatinho, de cachorro, normalmente de cachorro, porque eu sou louca do cachorro, de bebês comendo coisas pela primeira vez e fazendo caretas. Adoro, acho engraçadíssimo. É isso, é um momento de descontração, não é um momento de reflexão. Eu consumo muito podcast, ou aqui no YouTube ou no Spotify. E o meu comportamento de consumo é esse. O que que eu mais consumo? Newsletter e YouTube. O que eu consumo de fato é newsletter e YouTube. Eu sou uma cliente que eu acho que não existe. Olha que loucura. Eu tava presa, querendo me prender a algo que já não tava mais funcionando na minha cabeça, porque eu achava que a minha audiência, a galera, tá ali. E outra coisa que eu achava é que eu tinha que entregar determinadas coisas no meu trabalho que eu também não quero mais entregar, mas isso é papo para outra hora, que depois vocês vão saber.
porque eu não via valor no que de fato eu queria entregar. O que de fato eu queria fazer era como se não pudesse existir, porque não vai funcionar o que você quer fazer. Se já funciona XPTO, por que que você quer fazer diferente? Por que que você quer falar diferente? Por que que você quer produzir algo diferente? Se isso aqui já funciona. E aí, né, minha gente, todo um processo terapêutico analítico para olhar para minzinha nos olhos e falar: "Uau, que grande nerd és". Na verdade, eu não precisava nem disso, né? Eu já sei que eu sou uma grande nerd obediente há muitos anos, mas eu tô entendendo o quanto isso tem interferido negativamente na minha vida, porque eu sou extremamente obediente e não só obediente, mas como fala? Sistemática com as coisas. Então, eu sou aquela pessoa que vai respeitar completamente as regras do jogo, aquela pessoa que vai seguir exatamente o método que o professor vai falar. Eu sou aquela pessoa que não tem que fazer assim, tem que fazer assim. E entender o quanto isso até hoje tem minado a minha força criativa, e aqui eu não digo só no meu trabalho, tá? Eu digo na minha vida, tem sido um processo bastante, olha, bastante caótico, assim, de altos e baixos, porque tem momentos em que eu vejo e falo, uau, que delícia, eu vou me libertar, e tem momentos que eu falo, eu não sei me libertar, eu não sei ser essa livrona, sabe? Na minha última sessão de análise, a gente olhou justamente para isso, para o quanto eu temo a liberdade. Eu comecei falando para ela sobre gostar de filmes com psicopatas, enfim, filmes true crimes, essas coisas assim. Eu sou uma consumidora desse tipo de conteúdo. Eu sempre me questionei, né? Minha mãe também sempre perguntou: mas o que que você gosta? Por que que te fascina? E em alguns momentos eu sempre falei, nossa, eu acho que eu deveria ter feito alguma coisa do tipo perícia. Aí depois eu entendi que não era perícia. Eu queria ter feito jornalismo investigativo. Eu seria uma ótima jornalista investigadora, porque eu sou uma grande fofoqueira e curiosa, sabe? Eu ia atrás da resposta assim com tudo. E eu gosto de tentar entender os caminhos labirínticos da mente dessas pessoas. Mas essa é a parte que todas nós que gostamos desse tipo de conteúdo falamos, né? A gente quer tentar entender a mente. Mas vamos para um lado mais profundo, né? Um lado mais psicológico e não tão bonito assim, dos pontos de conexão que talvez a gente tenha com isso. E pelo amor de Deus, vamos devagar aqui, que eu não tô falando que ninguém é cruel desse jeito, tá? Eu tô falando dessa psique mesmo. E aí eu tô assistindo, acabei de assistir, na verdade, a última temporada agora de You, que é uma série que eu gosto muito da Netflix, que é uma série, né, gente, o Joe, ele é um pervertido, maluco, enfim, que muita gente tem dificuldade de enxergá-lo como tal, porque ele é interpretado pelo Penn Badgley, é Badgley que fala, eu acho, né, que fez Gossip Girl, e que é muito bonito. E é carismático, e é isso e aquilo. Então tem muita gente se apaixonando por ele, tal qual as mulheres se apaixonaram pelo Ted Bundy. Se você não sabe quem é Ted Bundy, vai procurar quem é Ted Bundy, porque ele era bonitão também e só fez atrocidade. E eu não sei que caceta é essa na nossa cabeça que o homem, o Penn até falou isso, né? Até que ponto a gente tá disposto aí pra perdoar um homem branco malvado. E é o homem branco bonito, né? Padrão, gentil, que é o que o Joe representa completamente ali. Mas essas críticas à parte, que daí seria tema para outro podcast, eu comecei a olhar com a minha analista o quanto eu não era Joe de mim mesma, porque pra quem não assistiu a série, o Joe ele tem uma cela de vidro, uma caixa assim, né, de vidro, onde ele prende as suas vítimas. O quanto eu não estava sendo Joe de mim mesma e prendendo a mim mesma nessa cela de vidro, achando que eu aqui do lado de fora estava me protegendo, porque o Joe fala isso, né? Ele tá salvando aquela mulher, ele tá protegendo aquela mulher de todo mal, ele ama tanto, é por amor. Ele ama tanto que ele precisa protegê-la dos maus do mundo. E o quanto eu não estava me mantendo a minha versão mais livre, express, e que se expressa livremente, assim, presa nessa jaula de vidro, com medo de que ela se machucasse, com medo de que vissem que ela talvez não seja tão adequada às normas como essa versão que eu aprendi a colocar pra fora. Eu gosto de falar dessas coisas com vocês porque eu sinto que a gente pode se enxergar mais de perto. E por muito tempo eu também tive medo de falar dessas coisas com vocês, porque eu falava, como é que isso vai me colocar numa posição de mentora se eu também atravesso essas questões? E é uma ilusão, né? Essa ilusão do guru que tem tudo resolvido
e que vai te tirar onde você está, justamente porque, nossa, essa pessoa ela já é resolvidona. Eu já fiz conteúdo aqui falando pra vocês, ninguém é resolvidão. 100%, né? Ninguém tá com tudo resolvido. Se a gente tivesse com tudo resolvido, a gente não tava aqui na Terra. É o que eu sempre penso. E eu acho que quando eu trago essas coisas, é porque eu quero trazer luz pra partes de nós que às vezes você tá sentindo uma parada aí e tá achando que você é a única. Às vezes você tá passando por um negócio aí e tá achando que você é a única. E aí você me assiste, você gosta dos meus conteúdos, talvez você admire o que eu faço e fala, ai, a Ina não passa por essas coisas, né? Minha querida. Minha querida. Passo e não passo pouco, passo por várias coisas de insegurança, passo por várias questões aqui de autoconhecimento que às vezes me assustam, que tem coisa que eu falo, ai, eu queria ser diferente, eu queria fazer as coisas diferentes, sabe? Então eu passo pelas mesmas questões. E eu encarei isso, assim, eu olhei essa cela de vidro na qual eu me coloquei e coloquei essa liberdade. Teve uma newsletter que eu escrevi, que foi justamente a newsletter onde eu falo sobre o Instagram, que é a que vai estar aqui embaixo, que eu falei que eu sinto falta da leveza que eu tinha lá quando eu me mudei para São Paulo, assim, que eu era ainda muito fresca de vida, sabe? Muito virgem em todos os sentidos. E tinha um frescor e uma leveza ali de quem nunca tinha atravessado uma dificuldade na vida. E que óbvio que eu não vou recuperar, porque eu já atravessei coisas que, coitada, ela nem podia imaginar. Mas eu também não quero mais permitir que essas coisas me endureçam a ponto de eu não permitir que a minha leveza seja algo também visto. Eu acho que criar essa redoma de vidro, ela foi importante para que eu chegasse até aqui. E eu me sinto muito mais preparada agora para abrir a porta dela e permitir que a minha liberdade aconteça. Porque eu me sinto menos vulnerável do que eu me sentia lá atrás. Eu sinto que, como eu era muito livre e fui encarcerada por diversas questões, assim como muitas de nós aqui, e não estou aqui me colocando como, oh, uma grande vítima, não é isso, mas você sabe, tem muitas coisas que a gente passa na nossa vida que vão fazendo com que a gente tenha medo da nossa própria liberdade, da nossa expressão, de quem a gente é, às vezes até, porque talvez você tenha ouvido que quem você é não é tão legal assim, ou é errado, ou até você tenha visto partes de vocês de você que é a sua sombra, e você não quer que ninguém veja porque aquilo te envergonha completamente, então é melhor eu ficar encarcerada. Então eu acho que até agora eu, eu deixei ela ali naquela redoma de vidro porque talvez eu não soubesse lidar com a liberdade dela. E eu acho que foi importante para eu me fortalecer e poder trazê-la de volta. Eu não sinto falta de ser ingênua. Eu não sinto falta da menina que eu era. Eu sinto falta às vezes assim dela, obviamente, mas não nesse sentido. Eu não queria voltar a ter a ingenuidade dela. Mas eu quero muito voltar a ter o prazer que ela sentia em existir simplesmente, sabe? A leveza que ela tinha no andar, na fala. Eu não me considero uma pessoa pesada, tá? Mas eu me considero uma pessoa extremamente vigilante o tempo inteiro. Eu sinto que eu tô sempre em alerta o tempo inteiro. Eu tô sempre pensando no que é melhor, no que compensa. Ah, mas será que eu vou pra cá? Será que eu vou pra lá? Eu nunca me permito fazer as coisas, são raras as vezes que eu me permito fazer as coisas simplesmente assim, ah, vou fazer, pronto, dane-se. Ultimamente, já fui assim. Eu não me permito mais. As coisas têm que ser rotineiras, calculadas, sabe? E eu não gosto disso. Eu não gosto dessa versão que eu acabei me tornando, que tem que ser certinho, tem que ser na hora certa, tem que ser do jeito certo. Eu não gosto. Existe algo em mim que não tá nem aí pra jeito certo, hora certa, e que fala isso pras pessoas. Se você vier pra mim e falar que tem um jeito certo de fazer as coisas, eu vou falar pra você, para, se liberta disso. Como eu falo pra todas as minhas mentoradas, mas quando é a minha vida, eu realmente tô permitindo que as coisas fluam. Essa semana eu comprei um oráculo. Ai, eu tô tão animada pra ele chegar, gente. Vocês não têm noção quando ele chegar. Eu vou ter que mostrar pra vocês. Meu Deus do céu, eu tô muito animada. Mas até eu chegar a comprar esse oráculo, foi uma batalha interna. Por quê? Eu fui comprar um tarô por causa de um sonho que eu tive. Eu tive um sonho que o meu tarô pegava fogo. Não fogaréu assim, mas ele ia queimando, como, sabe como papel vai queimando aos pouquinhos? Meu tarô atual ia queimando assim. E eu acordei e. Gente, eu sou da espiritualidade, tá? Então, se alguém não é, tudo bem se você não acredita, mas eu vou falar o que eu
o que realmente aconteceu. Eu acordei e eu ouvi que o meu tarô não era mais meu, que tinha chegado a hora de eu passar ele adiante e encontrar o meu próprio, porque o meu tarô eu ganhei da minha amiga que me iniciou nisso. E me falaram que já era chegada a hora de eu passar para a próxima pessoa e encontrar o meu tarô. E aí eu acordei e fui procurar o meu tarô. E encontrei ele. Só que eu encontrei também esse oráculo, que não é um tarô, oráculos são diferentes, né, de tarô. O tarô é o tarô mesmo, né? Tarô de Marseille, tarô Rider-Waite, tarô de Thoth. Eles têm 78 cartas, né? Os arcanos maiores, menores, enfim, esse é o tarô. E eu encontrei o meu tarô e eu vi esse oráculo, que é o oráculo das rosas da Rebecca Campbell, e eu fiquei, Jesus, eu quero esse oráculo. Aí a minha rigidez ficava, você já comprou o seu tarô? É o tarô que ele falou pra você comprar, você vai comprar o seu tarô e acabou, é só o seu tarô. E uma coisa em mim, gente, eu sentia a criança que eu fui dentro de mim pulando, puxando a minha barra da saia, assim, falando, pelo amor de Deus, compra esse oráculo. Esse oráculo a gente vai usar nas nossas vivências presenciais. Compra esse oráculo, esse é o oráculo da vivência presencial. Gritava dentro de mim. E eu não, eu já comprei o tarô. Eu já comprei o tarô. Não, não posso comprar o oráculo, eu já comprei. Aí chegou uma hora que eu olhei pra mim e eu falei, por que você trabalha? Não, vamos ter uma conversa séria aqui. Por que você trabalha se todas as vezes que você vai comprar algo simplesmente porque você quer, não pode? Tem que comprar porque precisa. Por que você trabalha se você não pode desfrutar do dinheiro que você faz? Se o dinheiro que você faz ele só pode ir para reinvestir no seu trabalho ou para aquilo que você precisa fazer. Para quê? Para quê? Não faz o menor sentido se você não tá vivendo e tendo prazer nas coisas, para que você trabalha? Para só sobreviver? Então, por que você trabalha com o que você trabalha? Se é pra só sobreviver, de repente você pode trabalhar numa coisa mais tradicional. E aí, o que aconteceu? Eu comprei o oráculo. Eu comprei o oráculo. A minha criança venceu, o entusiasmo venceu e eu fiquei me sentindo livre e eu falei, Nara, por que você não está dando pra você as coisas que você simplesmente deseja? Ou quer, né? Não é nem o desejo em si, mas as coisas que você simplesmente quer fazer. Por que que você não pode sentir o entusiasmo de ter algo novo? Por que que você não pode fazer as coisas simplesmente por prazer? Por que que você precisa de justificativas lineares pra tudo, sendo que você não é linear? E, gente, eu não sou linear, tá? O meu raciocínio, ele não é linear. Eu tenho muita dificuldade de explicar, por exemplo, passo a passo como eu crio conteúdo, eu acabei criando, né, uma lista, assim, para as minhas mentoradas para facilitar, mas eu tinha muita dificuldade de chegar nesse ponto, porque o meu cérebro, o meu raciocínio, ele não é linear, eu não funciono de passo a passo. Eu não funciono, começa por aqui, vai por aqui. O meu raciocínio, ele é assim, ele é mandalar, eu ia falar. Ele é circular, ele é espiralar, ele não tem uma linha, sabe? Eu não funciono em linha. Mas, desde a escola, eu tenho que operar em linha, né? Eu tenho que raciocinar da forma linear desde lá. Porque ser como eu sou, ter o tipo de raciocínio que eu tenho, é loucura. Eu nunca esqueço de um professor que falou pra mim: você vai sempre pro lado mais difícil. Ele me deu errado na prova. Gente, eu era nerd, eu lembro disso até hoje, tá? Ele me deu errado na prova de matemática. Eu cheguei no resultado certo, mas ele me deu errado porque eu cheguei de forma diferente. E ele achou que eu tinha colado o resultado e inventado uma forma. E eu fui lá provar pra ele. Eu fui lá, não, ó, eu fiz assim, 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 assim. Eu consegui recuperar a minha nota, mas ele olhou pra mim e ele falou: você dificulta demais as coisas. Por quê? Eu falei, porque é a maneira como eu cheguei no resultado. E aquilo pra mim é um símbolo de que eu chego no mesmo resultado não por uma linearidade, mas por um lado mais lúdico da coisa, eu não sei explicar. O meu cérebro é a Luna Lovegood do Harry Potter. Não é linear, galera. É uma grande brisa aqui dentro. É um emaranhado de pensamentos e de sensações, e eu sou essa bagunça aqui. E até ontem, como diria minha avó, eu estava tentando colocar toda essa bagunça numa linearidade. E sim, o meu trabalho é justamente sobre você não cortar suas asas para tentar pertencer em algum lugar. E ele é assim, ele é sobre isso, porque essa é uma tendência minha. A gente trabalha com o que a gente veio curar na gente, eu já falei milhões de vezes pra vocês. As coisas que eu falo pra vocês, eu também preciso ouvir e também preciso trabalhar na minha vida. E trabalho. E aí,
Eu já me libertei de várias coisas. E chega agora aos 34, eu percebo essa outra camada que eu preciso me libertar, que é parar de exigir de mim que eu tenha os mesmos resultados que as pessoas, sendo que eu não raciocínio da mesma forma, sendo que eu não sou da mesma forma. Parar de cobrar de mim que eu tenha uma linearidade na maneira de ensinar, de passar as coisas adiante, da metodologia, enfim, sendo que eu não sou assim, eu não sou linear. O esforço que eu faço, gente, para manter as coisas de maneira linear, vocês não estão entendendo. Chega no final do dia, eu tô exausta. E eu não tô exausta porque por conta do trabalho, eu tô exausta de tanto que eu tentei encaixar a minha mentalidade numa única forma de fazer as coisas. E eu sinto que na rede social, que é o início desse vídeo, a questão tem sido essa. Eu tentar me encaixar numa linguagem que não é a minha. E eu não gosto de ter essa linguagem. E adoro quem tenha, eu consumo essas pessoas, mas não é a minha. Eu tenho muito mais vontade de produzir pra cá. Inclusive, eu tenho falado pra vocês, né, que eu queria voltar com os vlogs. Eu tenho muita mais vontade de dedicar o meu tempo e a minha energia a voltar com os vlogs, a de repente trazer, sei lá, outras coisas aqui pra vocês, aqui e pra newsletter, do que pensar em novos formatos de Instagram. Eu não aguento mais. Até porque aquela plataforma vai mudar, vai sempre mudar. É um negócio que, sei lá, não tem feito mais sentido pra mim, sabe? E eu quero que vocês usem isso como metáfora mesmo. O que que não tem feito mais sentido pra vocês e que vocês estão tentando de todas as formas se encaixar? E talvez a falta de tesão nas coisas, a falta de vontade de trabalhar, a falta de brilho na vida venha disso, não venha do fato de que você não está conquistando algo, mas do fato de que você está tentando conquistar esse algo por meios que não são os seus, entendeu? E é muito natural que aconteça isso, né, na nossa sociedade, porque a gente aprendeu a fazer as coisas de uma única forma. Principalmente quem é, né, foi uma adolescente nos anos 2000, 90, enfim, a escola era de um único jeito, né? É, a gente estudou em escolas muito lineares. A minha escola era bastante linear, era bastante focada no vestibular. Então a gente tinha que aprender as coisas bem lineares, bem de um jeito único, um jeito só de aprender, porque a gente tinha que passar no vestibular e entrar numa faculdade e seguir todo aquele protocolo que vocês já sabem. Então eu estudei numa escola bastante tradicional, e que exigia de mim um comportamento bastante tradicional e linear. E eu sou ótima em me adaptar. Eu tenho Marte em Gêmeos e Lua em Gêmeos. Eu sou uma criatura adaptável. Só que chego aqui aos 34 anos e eu não quero mais me adaptar apenas. Eu não tô mais contente em me adaptar, sabe? Sempre foi fácil pra mim porque eu leio os códigos e performo. Ok, eu sei performar, mas não tá mais me fazendo feliz isso, sabe? Eu acho que não tem sentido a gente fazer isso com a gente. E sabe quando você percebe que uma coisa já acabou, mas você fica tentando insistir nisso pelos bons tempos? Talvez você tenha passado por isso em relacionamento. Você sente que seu relacionamento já chegou ao fim, mas você se lembra das coisas boas que vocês viveram e você tenta manter ele funcionando ainda. Eu sinto que eu tô assim com a rede social, sabe? Eu já tive bons momentos ali, eu tive engajamento muito bom, eu conheci pessoas fantásticas, eu tenho uma comunidade muito boa e eu devo muito ao Instagram mesmo, sabe? Por ter trazido essas pessoas até mim. Mas tem uma coisa que eu tenho ouvido muito da espiritualidade em todas as coisas que eu faço, de tarô, oráculo, que é uma coisa que eu repito aqui pra vocês. A gente precisa abrir espaço se a gente quiser que novas coisas aconteçam na nossa vida. E tem coisas que a gente precisa cortar e tirar da frente para que isso aconteça. E eu comecei a entender que muitos hábitos e coisas eu estava mantendo e impedindo de novas coisas acontecerem para mim. Eu tinha muito claro na minha cabeça onde eu queria chegar, onde eu quero chegar, coisas que eu quero viver, e ao mesmo tempo uma resistência danada de tirar da prateleira aquilo que está ocupando esse espaço. Porque trabalhar com uma rede social ocupa bastante do teu tempo, né? Você tem que pensar nos conteúdos, você tem que gravar os conteúdos, você tem que editar os conteúdos. Eu tenho a minha designer que trabalha comigo, eu tenho que entregar os conteúdos para ela com antecedência e tal.
E tudo isso já estava tão no automático que eu nem pensava em fazer outra coisa e fazer de outro jeito. Eu nem abria espaços para criar outras coisas ou para pensar em novas formas de estar aqui comunicando. E quando eu pensava, tipo o vlog que eu tô com vontade de voltar, me dava preguiça. Ai, né? Ai, levar a câmera, filmar as coisas. Ai, será? Essa preguiça ela tá vindo porque eu preciso abrir espaços e é como se eu tivesse resistindo a isso. Eu tô numa fase de mudança muito louca, galera. O meu tarô do ano, eu já falei isso pra vocês. Meu tarô do ano disse isso. É uma fase de mudança muito louca. E pra mudar, eu sempre falei isso aqui pra vocês, o caos precede a mudança. E o caos ele permanece aí enquanto você não abre espaços para o novo existir. Ele vai continuar caótico. Sabe quando você está mudando de casa? Quando é o caos? É quando você está abrindo espaço. É quando você está tirando todas as coisas velhas para depois colocar todas as coisas na outra casa. Abrir espaços é caótico. É o momento que a gente. Eu estou precisando fazer uma limpeza no meu guarda-roupa, por exemplo. Eu vou ter que tirar todas as roupas para colocar de novo. Então, eu tenho que tirar tudo para abrir espaços. E quando eu tiro tudo, caos para depois eu colocar tudo em ordem, certo? Talvez você esteja vivendo isso aí. Talvez a vida esteja te pedindo para abrir espaços para ela poder atuar. Porque às vezes também a gente pede, né, as coisas para, enfim, seja o que for que você acredita, e não abre espaço, não deixa. Não deixa Deus trabalhar, né? Pede, mas não deixa. Não deixa a vida agir, não deixa o tempo rolar. A gente tá falando, ai, que o tempo cure as minhas dores, mas você nem tá deixando o tempo trabalhar, porque você tá querendo que cure amanhã. O discurso é muito bonito. Ai, tá com os meus guias, tá na mão de Deus, tá na mão da vida, do universo, seja o que for que você acredite, mas não tá. Porque, na verdade, você tá catando o volante da mão de Deus o tempo inteiro. Eu vi uma vez um meme no TikTok que era isso, assim. A menina escreveu, é, tá nas mãos de Jesus, sei lá, porque a menina era evangélica, né? Ah, deixei nas mãos de Jesus. Aí arrastava pro lado de uma imagem de Jesus falando, eu sou Jesus. Ela tira das minhas mãos o tempo inteiro, ela está completamente surtada no caminho. E eu achei maravilhoso. Eu falei exatamente isso. Ah, não, tá nas mãos da espiritualidade. Meus guias estão agindo. Mentira. Eu não tô deixando eles agirem, eu fico mudando a rota o tempo inteiro. E eu não sei se eu já falei pra vocês de uma bronca uma vez que eu levei de um dos meus guias, maravilhoso, que eu fui chorar as pitangas lá pra ele, e ele falou pra mim, então, aqui enquanto você não se decide, a gente não consegue te ajudar. E na minha cabeça eu tava super decidida. Eu falei, como assim não me decido? Na verdade, eu queria que ele decidisse por mim, né? E enquanto eu não decidisse, ele não pode me ajudar, porque eu tenho livre-arbítrio, né? Essa vida é minha. Ele não pode interferir nas minhas escolhas e na minha vida. Ele pode me ajudar a chegar num ponto a partir das minhas escolhas, e ele pode também me ajudar a enxergar quando essa escolha não é a melhor pra mim, mas me impedir de fazer essa escolha ele não pode, então eu precisava me decidir. E eu levo isso até hoje. Eu lembro dele até hoje me falando isso. E aí eu sempre penso, Nara, quem tem que decidir é você. Eles podem te ajudar no caminho, mas a decisão é sua. E eu sinto que eu demorei muito para tomar uma decisão quanto aos novos rumos do meu trabalho, porque eu tava com medo. E aí, quando eu perdi esse medo e eu sentei, ali atrás tem meu altar, não vai dar pra ver porque o computador tá na frente, mas eu sentei na frente de Santa Sara Kali, que está no meu altar, e dos meus guias, e falei, galera, seguinte, está decidido, eu quero isso, 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 me ajudem. As coisas começaram a fluir, menina. As coisas começaram a aparecer para mim assim de sinais, eu digo, de respostas. As respostas elas vinham do meu oráculo, elas vinham das pessoas que vinham conversar comigo e me falavam alguma coisa, e eu falei: "Uau, o poder de uma decisão, não é mesmo? O poder de abrir espaços, o poder de permitir que a vida haja". Que essa é a grande questão. Às vezes a nossa vida tá parada e exaustiva porque todos os bloquinhos de tempo estão preenchidos com alguma coisa para a gente não abrir espaço nenhum para que ela haja. Tem uma amiga maravilhosa que é a Ananda, algumas de vocês conhecem, a Nan Sueyoshi, que ela é especialista em produtividade. E ela fala sobre isso nos cursos dela, que a produtividade, ser produtiva, não é ter uma agenda lotada. O que ela ensina muito para as alunas dela é justamente você ter espaços na agenda. E, além de amiga, eu sou um case, e eu tenho espaços na minha agenda.
Eu tenho momentos em que eu posso não fazer nada no meu dia. Ai, ai, e se alguém nesse momento, porque você não é mãe? Gente, já tivemos essa conversa, ok? Eu sei. Eu sei que é porque eu ainda não tenho filho, talvez quando eu tiver filho não vai ter um tempo onde eu não posso fazer nada. Sabemos que não é da realidade de todo mundo, mas sabemos também que dentro da realidade de cada uma é possível que a gente encontre esses momentinhos, que sejam 5 minutos, de respiração e nadismo, para ficarmos com nós mesmas. Ok? Ok. Então, voltando, ela não incentiva a gente a ter uma agenda lotada, ela incentiva a gente a ter blocos de trabalho e muito espaço. Porque é espaço para você fazer sua comida com calma, é espaço para você tomar um banho, é espaço para você não fazer nada, sei lá, olhar a paisagem. É espaço para imprevistos. De repente o filho ficou doente, de repente vai ter uma reunião de última hora que aparece, de repente quebrou o carro, espaços para a vida acontecer. Isso é produtividade, é fazer o que tem que ser feito e abrir espaço para que a vida aconteça. E isso também é sustentabilidade emocional, sabe? Porque a gente quer preencher não só os espaços da agenda, mas os espaços da nossa mente. A gente quer ter todas as respostas, a gente quer fazer tudo com coerência, a gente quer ter tudo perfeitinho aqui na nossa cabeça. E não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa deixar espaços para o não saber, para o experimental, para a criatividade poder fluir também. E quando a gente é muito rígida com a gente, fica muito difícil abrir esses espaços. Então, o que eu estou fazendo agora é uma coisa que eu ensino na minha metodologia, que é a chamada faxina de ruídos. Faxinar os ruídos externos e abrir espaço para que o novo aconteça. E talvez eu produza menos conteúdo lá pelo Instagram. Mas vocês que me acompanham aqui e na newsletter, fiquem tranquilas, que eu não vou largar a mão de vocês. Eu gosto muito de estar aqui, tem sido o meu canal de expressão mais genuína, esse podcast e a newsletter. Eu tenho amado cada vez mais a criação daqui e tô querendo aumentar um dia, como eu disse pra vocês no YouTube, e trazer vlog novamente. Mas, eu também falei isso nos stories esses dias, que eu vou me programar pra isso, gente, porque eu sou vida louca. Eu falo que eu vou trazer vlog, amanhã eu tô trazendo um vlog. E eu não quero fazer isso mais. Eu quero me programar tal qual o Matheus de Souza, que inclusive foi meu mentor, e eu quero indicar pra vocês o canal dele, que ele acabou de abrir um canal no YouTube, além da newsletter Passageiro, que é uma newsletter maravilhosa, que é uma das minhas preferidas lá no Substack. Ele agora abriu Passageiro TV com vlogs. E acompanhem, porque é muito legal. Esse primeiro episódio já foi muito legal. Paris, Bangkok. Ele mora em Paris e ele foi pra Tailândia. Então tem umas coisas. É bem poético. É bem fora da curva do que a gente tá acostumado a ver no YouTube. E bem do jeito que a gente gosta, assim, bem artístico. E me deu mais vontade ainda de voltar com o vlog. Mas o Matheus, ele se programou, ele gravou antes, ele deixou alguns prontos pra poder voltar. Tenho pensado em fazer isso. Acredito que vou fazer. Porque eu quero dar vazão para muitas coisas criativas que estão borbulhando aqui e que hoje esse lugar está sendo ocupado pelo Instagram. Eu vou dar uma pausa do Instagram. Talvez junho, julho, talvez só julho. Pensei em ficar nos stories, não sei ainda como vai ser, mas os conteúdos de feed eles vão pausar. Eu preciso de um tempo longe de lá para poder focar no que verdadeiramente importa para minha expressão e para o meu trabalho. E principalmente, e isso serve para todas vocês em qualquer área, para eu descobrir que eu posso viver sem ele. E isso serve para tudo, hein? O momento em que a gente vira as costas para algo que tá pesando demais na gente e que a gente acha que depende daquilo, é o momento que a gente precisa ir embora. Que a gente precisa entender que quem tá no comando aqui, né? Enfim, muitas brisas no episódio de hoje. Amo trocar com vocês. Me contem aqui nos comentários como tá a relação de vocês com a rede social, se vocês também têm deletado o aplicativo, ficado longe. A gente já falou sobre isso em um outro episódio, né? Teve um episódio sobre isso, mas quero saber como é que vocês estão em relação a isso. Se vocês também têm preferido consumir conteúdo pela newsletter, pelo YouTube, ou se vocês também gostam de consumir conteúdo por lá, enfim, me contem. Contem as brisas que vocês tiverem a partir desse episódio. Vocês sabem que o comentário é muito importante pra mim. Deixem um like no vídeo, sigam o podcast, deixem uma nota no podcast também, que é importante pra mim, e pro crescimento dessa nossa comunidade.
Então, espero vocês para engajar nesses conteúdos, engajar nesse processo novo aqui que está surgindo de ter mais foco de conexão com vocês por aqui. Me contem nos comentários, vocês sabem que eu sempre respondo um por um. E mesmo que você discorde de mim, fique à vontade para comentar com muito respeito e cuidado. A gente pode dialogar sobre tudo nessa vida. Um beijo e nós nos vemos na semana que vem.